Olá, pessoal. Eu vou comentar com vocês as atividades, né, que eu deixei disponível sobre adjetivo. Então, começando aqui da primeira, nessa atividade a gente tem que relacionar, né, os termos que estão aqui embaixo com a definição que é colocada aqui em cima. Então, na primeira definição está dizendo, né, adjetivos formados por apenas um radical. O que é o radical? O radical é a parte da palavra. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Por exemplo, eu tenho a palavra dança, eu tenho a palavra aqui dançar, dançarina, dançando. Posso ter a palavra livro, livreiro, né? E por aí vai. O radical é isso aqui, ó, essa estrutura, essa parte da palavra que não muda. E que além de não mudar, ela guarda o sentido da palavra. Ela faz com que todas essas três palavras aqui, apesar de diferentes, pertençam de certa forma ao mesmo campo semântico. Entende? Então isso aqui é radical. Quando a gente diz que uma palavra tem só um radical, a gente está dizendo, né, que ela é uma palavra simples, não composta. Quando a gente diz que uma palavra é composta, quer dizer que ela tem mais de um radical. Então, essa primeira definição aqui, ó, palavra com apenas um radical, a gente está falando das palavras que são simples. Tudo bem? Eu só vou comentar e depois vocês identifiquem embaixo a resposta. Adjetivos formados por dois radicais são as palavras compostas. Adjetivos que não são derivados de outra palavra em língua portuguesa. Uma palavra que não deriva de nenhuma outra é a palavra primitiva. Primitiva é aquela que vem primeiro, tá bom? Então, vocês coloquem na ordem aí e identifiquem, porque eu não tenho como marcar aqui. Adjetivos formados a partir de outros substantivos ou verbos. Então, são palavras que vão derivando, derivados. E adjetivos que se referem à origem ou nacionalidade do substantivo são chamados pátrios, que vão falar da origem. Pode ser uma cidade, um país ou um continente. Tudo bem? Então, tá comentado, vocês só façam a correspondência aí. A segunda questão. Assinale a alternativa correta em relação à classificação dos adjetivos destacados. Então, aqui, ó, Carolina comprou para a mãe um vestido amarelo claro. Aqui está um adjetivo composto, ó, que ele é formado por dois radicais. Então, já está respondido, inclusive, aí a primeira. Ele estava feliz porque foi aprovado no vestibular. Feliz, né, é uma palavra que não deriva de nenhuma outra. Então, a palavra é primitiva, né, caso seja isso que esteja pedindo aqui. É isso mesmo. A torcida transbordou felicidade. Olha só, a palavra de baixo, inclusive, deriva da de cima. Então, é uma palavra derivada. O mineiro Carlos Drummond de Andrade é considerado um dos maiores poetas brasileiros. Então, aqui, ó, ele fala da origem do substantivo. Brasileiro se referindo ao substantivo poeta, mineiro se referindo ao substantivo próprio Carlos Drummond de Andrade. Então, é um adjetivo pátrio que fala da origem. A menina bonita colocou um laço de fita no cabelo e foi para a escola. Tá dizendo aqui, esse substantivo é biforme. Bi quer dizer dois. Forma, duas formas. Então, um adjetivo biforme é um adjetivo que tem uma forma para o masculino e outra para o feminino. Menina bonita, menino bonito. Tudo bem? Questão comentada e respondida também. Acredito que vai ser a letra D, né? Eu não acompanhei, ó. Claro, composto, feliz, primitivo, felicidade, derivado, pátrio, biforme, vai ser a letra D, realmente a alternativa. Em relação ao número 3, há situações em que o adjetivo muda de sentido, caso seja colocado antes ou depois do substantivo. Observe. Lá se vão os pobres meninos pelas ruas da cidade, meninos pobres pelas ruas da cidade rica. Então, teve uma mudança aí, né, em relação à palavra pobre. Qual é o significado da primeira e da segunda ocorrência da palavra pobre? Então, quando ele diz, lá se vão os meninos pobres, o que ele quer dizer? Humildes? Talvez, né? Até poderia, mas aí quando ele diz,
Meninos pobres, será que ele quer dizer simplesmente modesto, né? Ingênuos, não faz sentido. Mendigos, não necessariamente, né? Então, quando ele diz, lá se vão os pobres meninos, ele quer dizer digno de compaixão. É como no livro, no romance, o tempo inteiro fala assim, pobre Úrsula, né? Então, é no sentido de coitada, que dó, né? O significado é esse. E o segundo, realmente, menino pobre, é desprovido de recurso, no sentido de pobreza material, realmente. Seria aí a letra D, a alternativa correta. Assinale a alternativa em que ambos os adjetivos não se flexionam em gênero. Então, quer dizer, não tem mudança para se referir ao gênero masculino ou feminino. Juiz arrogante. Esse juiz pode ser um juiz ou uma juíza, mas a palavra arrogante não vai flexionar, né? Então, poderia ser. Vamos ver a próxima palavra. Sentimento fraterno. A palavra fraterno, ela flexiona, né? Existe a palavra fraterna. Então, não pode ser a nossa alternativa. Elemento motor. Existe, né, o feminino para motor, que pode ser motora. Então, por exemplo, fulano tem uma boa coordenação motora. A palavra coordenação é feminina e o adjetivo flexionou. Então, não pode ser essa também. E também tratamento, né? Tratamento médico dentário, mas poderia ser médica, cirurgião, alguma coisa do tipo. Cientista hindu, homem célebre. Cientista hindu. Então, pode ser o cientista hindu, a cientista hindu, o homem hindu, a mulher hindu. Olha só, não vai flexionar. Homem célebre, e se for mulher, mulher célebre. Menino célebre, menina célebre, essa é a nossa alternativa. Esforço vão. Se a gente colocar uma outra palavra no feminino aqui, a palavra vão vai para o feminino também. Por exemplo, Vitória, vã. Tá vendo? Ela vai para o feminino, então não poderia ser. Costume andaluz, andaluz também flexiona, andaluza, né? E manual lúdico, instrutivo, vamos supor que fosse festa, poderia ser festa lúdica, por exemplo. Então também vai variar. Então, realmente é a alternativa C que nós estamos procurando. Vamos para número 5. O termo grifado é locução adjetiva em. Aqui o termo não apareceu grifado, mas a gente consegue identificar a locução adjetiva. Os passarinhos trocavam de lugar. Então, aqui, ó, não tem nada que nos remeta a adjetivo, né? Já que adjetivo é qualificar, caracterizar um nome, um substantivo. Não tem nada aqui sendo caracterizado, qualificado. Vamos deixar essa de lado, então. Gostava de tomar banho de chuva nas biqueiras. Gostava de tomar o quê? Banho. Que banho que é esse? Banho de chuva. Então, olha só, aqui eu tenho uma locução. Locução é quando eu tenho duas palavrinhas, né? De classes de palavras diferentes, exercendo a função de uma. Aqui eu tenho a preposição de mais o substantivo chuva, que juntos aqui, né, funcionam como uma locução adjetiva, qualificando que tipo de banho que é esse. Inclusive, o correspondente dessa locução aqui é a palavra pluvial. Então, por exemplo, ó, amor de mãe, amor materno, né? Então, aqui no caso dessa palavra é a palavra pluvial. Essa é a alternativa que a gente está procurando. Aquela cai dentro de 20 minutos, né? Então, aqui, ó, não tem também nenhuma circunstância qualificando nada. Os meninos gritavam na rua atrás das tanajuras, também não. Escureceu o mundo de repente. Uma outra forma da gente perceber é o seguinte: adjetivo, pessoal, acompanha o nome. De chuva, tá acompanhando o nome, que é banho. Qualquer outra coisa aqui que a gente pudesse, não sei, identificar como adjetivo, eles não estão acompanhando o nome, estão acompanhando o verbo, tudo bem? Por exemplo, ó, trocavam de lugar acompanha verbo, tá bom? Então, essa é a alternativa pra gente aí nesse exercício. Vamos para o próximo. Em todas as alternativas, há correlação entre os termos destacados, né? Então, correlação pode ser, por exemplo, a concordância. Concordância de número, concordância de gênero, pode ser concordância em relação à pessoa e etc. Então, vamos observar aqui. Começando de baixo para cima. A situação foi considerada gravíssima.
Então, gravíssima, que é um adjetivo que está concordando com o substantivo a que se refere, que no caso é um substantivo abstrato, situação. Tá, ok. Alegre e comunicativo, o menino. Então, também, né, concordando com o menino. O menino é um só, né? E aqui são dois atributos aí do menino. Ok, sem problema nenhum. Alegre, comunicativo. Comunicativo tá no masculino, porque se refere a menino, tudo jóia. Todos procederam educados. Todos procederam educadamente, né? Mas essa questão, ela abre margem aqui para uma dúvida, né? Mas vou continuar e depois qualquer coisa eu volto, se for o caso. Meu tio foi nomeado embaixador, ok, também. Embaixador no masculino, concordando com meu tio. Estas casas devem ter sido caro. No caso aqui, caro, né, é um adjetivo que se refere a casas, então precisa concordar com ela. Estas casas devem ter sido caras. Essa é a nossa alternativa aí, no caso, para a gente responder a essa questão. Vamos para a próxima. Os adjetivos ígneo, gípseo, nível e braquial significam respectivamente. Gente, tem uma lista enorme de adjetivos que nós não conhecemos, né? De adjetivos que substituem determinadas locuções adjetivas, mas é um caso realmente para a gente pesquisar, né? Ninguém tem obrigação de saber necessariamente isso. Muitos são associados à origem, né, da palavra, do termo. Mas aqui, se vocês lembrarem, a palavra nível, nós lemos vários poemas, né, que essa palavra aparecia. Nível significa branco, alvo, claro, né? Então, se vocês se lembram do poema, acredito que seria possível, né, de fazer essa questão aqui. Braquial vem de braço. Então, ó, só pela palavra nível, ela aparece aqui em apenas uma alternativa. A gente conseguiria fazer a questão. E realmente também tem braço aqui confirmando para a gente braquial. Essa é a alternativa aqui que nós estamos procurando. Vamos para a próxima. Das frases abaixo, apenas uma apresenta adjetivo no comparativo de superioridade. Assinale. Uma coisa importante aqui, ó, quando a gente fala comparativo, tem que aparecer os dois elementos que eu estou comparando. Entendem? Do contrário, não é comparativo, né? Pode ser só um grau no superlativo. Então, o comparativo sempre fica evidente o que eu comparo com o quê. Por exemplo, Ana é mais alta que Luísa, pode ser um exemplo. João é mais paciente que Antônio ou é menos paciente que Antônio, também é um grau comparativo, tá joia? Então, percebam que a única alternativa em que eu tenho evidente essa comparação é aqui, nessa alternativa. A Lua é menor do que a Terra, tá vendo? Eu estou comparando a Lua com a Terra. Nos outros, é sempre a comparação, né, de um elemento em relação a uma coletividade, algo mais amplo. Não fica evidente. Então, ele é o maior aluno da sua turma, olha só. Por isso que se chama superlativo, né? É algo além. A comparação não é só termo a termo, entendem? Então, aqui, comparativo é comparação termo a termo. E aqui a gente tem a alternativa. Eu separei aqui também, ó, essa parte dessa explicação que fala a respeito do grau, né, comparativo de superioridade, e aqui, ó, onde eu tô passando o cursor, ó, comparativo de superioridade irregular. Então, para a expressão mais bom, nós temos, né, o uso melhor, mais mal, uso pior, mais grande, maior, mais pequeno, menor. Por isso, preserva essa ideia de superioridade, né? Mesmo aqui a gente falando que a Lua é menor, no sentido de mais pequena. Tranquilo? Vamos para a próxima questão, questão número 9. A gente já resolveu, essa questão está se repetindo aqui, né? Vai ser cientista hindu e homem célebre. Então, vamos pular. E aqui, dadas as afirmações de que os adjetivos correspondentes aos substantivos.
Então, tem enxofre, chumbo e prata. Está dizendo que eles são, respectivamente, enxofre, sulfúreo, chumbo, plúmbio, prata, argêntio. Aí, quem estudou química, né, alguma coisa do tipo, quando a gente estuda os elementos da tabela periódica, esses termos, né, mais científicos, geralmente buscam, né, o significado bem na origem da palavra realmente. E aí, no caso, todas as alternativas aqui estão corretas, de fato. Aponte a alternativa incorreta quanto à correspondência entre a locução e o adjetivo, né? Então, a locução é isso aqui, ó. De irmão, tá dizendo que corresponde a fraternal. É verdade. De prata, corresponde a argêntio. Também é verdade. Tá dizendo que a locução de farinha corresponde ao adjetivo farináceo. Ok. De pedra, corresponde ao adjetivo pétreo. É verdade. Lembra, inclusive, a palavra cláusula pétrea, né? Que são as cláusulas da Constituição, por exemplo, que não podem ser mudadas. De marfim, ebúrnio, correto também. Sem sabor, insípida, né? Então, água insípida, sem sabor. De gelo, glacial. De osso, ósseo. De olho ocular está certo e de vespa, viperíneo. Não está certo véspera, viperíneo, porque viperíneo remete a víbora, na verdade. Tudo bem? Então, essa é a alternativa incorreta.